Beppe Fenolio, ele foi um partigiano, ele foi um resistente civil, que depois da Segunda Guerra, ele tinha essa coisa de que ele queria ser um escritor, gostava de escrever e queria ser um escritor. Um cara muito primoroso na escrita, mas também muito exigente consigo mesmo, então tinha muita dificuldade em relação à publicação. E um detalhe interessante dele é que ele dominava o inglês, pelo menos o escrito e ler e escrever, porque tiveram muitos italianos na época que eram tradutores, que eles não tinham contato com a língua falada, eles dominavam línguas estrangeiras, mas só o escrito e o lido. É curioso isso também. E o Fenolio provavelmente era um caso parecido. E ele escrevia muito bem inglês. E ele até dizia, na época, nas cartas que ele acabou deixando, que todos os romances que ele escreveu primeiro em inglês, depois ele traduziu para o italiano. Isso teria gerado uma nova forma de linguagem. Porque, segundo ele, Felipe, após a resistência contra o nazifascismo, e ali no caso mais especificamente contra o fascismo, para ele o fascismo também estava dentro da linguagem. Então ele dizia que o modo dele manter a resistência dele era subvertendo a própria linguagem, ou seja, ele passava pelo inglês para depois chegar ao italiano. E isso, segundo ele, geraria um texto que escapava daquela linguagem fascista. Não foi esse detalhe que eu estudei na minha pesquisa, porque eu estudei mais especificamente como que o Beppe Fenolio construiu os seus personagens partidianos, né? Porque ele escreveu praticamente só sobre a resistência. Então ele criou romances onde o pano de fundo era a resistência. E aí o que me chamou a atenção era como ele construía os partidianos, porque os partidianos é um detalhe interessante na Itália, né? A Itália também tem vivido um momento de polaridade política, né? Como um amigo meu italiano disse, o eterno derby da Itália, ou seja, o cara ou é de esquerda ou é de direita. E aí os resistentes entram nessa discussão. Então, no geral, o partidiano ele seria um herói nacional, ou assim se tentou construir. A partir do momento que você tenta construir um herói nacional, ou seja, uma figura, que não existia a figura de um único partidiano, porque tivemos vários partidianos, mas eu tentar condensar numa única figura todas as qualidades éticas e morais de todo mundo que foi resistente, de todo mundo que foi partidiano, gera uma série de problemas. E a literatura da resistência mais engajada, ou seja, acabava tentando dar esse valor ético-moral, ou seja, construía um partidiano herói, um partidiano com valor ético-moral primoroso. O Fenolio, ele fugiu disso, e foi muito interessante. Aí na escrita dele, ele constrói um partidiano que é um partidiano, ou seja, é um cara que pode ser um criminoso, é um cara que tem problemas, não é um intelectual, geralmente ele é um trabalhador rural, ou ele é um cara que encontrou na resistência um modo de ser e de viver, que depois também não conseguiu se adaptar àquela sociedade depois da guerra. O Fenolio tem um conto, parece um pouco com a história, não sei se vocês conhecem a história do Rambo, né? O Rambo nasce como um livro literário antes do filme com o Sylvester Stallone. E conta a história, na verdade, é muito simples a história do Rambo. Ela conta a história de um ex-soldado que volta para a sociedade, mas não consegue mais se adaptar àquela sociedade. O Fenolio tem um conto muito parecido. Chama Ettore va al lavoro, Ettore vai trabalhar. E conta a história desse ex-partidiano que, de repente, tem que trabalhar dentro de uma fábrica de chocolate e não consegue se adaptar. Não consegue mais se adaptar. Fazia a vida de guerrilheiro e depois não dá certo, aquela vida de cidadão pacato, que acorda cedo. E eu estudei a relação entre a construção do herói partidiano com o personagem partidiano do Beppe Fenolio. E hoje, Felipe, eu estudo a relação como que a Itália resolveu os problemas depois da Segunda Guerra, ou seja, a questão da anistia na Itália.
É isso que eu tenho estudado no doutorado, sempre do ponto de vista literário, ou seja, como é que funcionou o processo de perdão no período pós-fascista. Como é que a Itália se reestruturou nesse sentido, né? O que ela fez depois do regime fascista para poder apaziguar, porque a guerra de resistência na Itália, ela é, antes de tudo, uma guerra civil. Né? São resistentes italianos combatendo os fascistas italianos.